Mas vamos orar por eles. Curva a cabeça, por favor. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais este momento lindo de culto a Ti. Te agradecemos por este momento de oração, por este louvor, Senhor. A palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Então nós já nos agradamos da Tua presença aqui neste lugar. Nós já te agradecemos porque o Senhor está aqui, Deus. Nós pedimos que os Teus anjos estejam acampados ao redor desta casa de oração, ao redor das nossas vidas, Senhor, blindando, selando os nossos ouvidos, olhos, o nosso coração e mente, Deus, para que a Tua palavra não seja roubada, Pai. Para tudo que vai ser ministrado aqui essa noite venha do Teu trono, flua em nossas vidas, promova a transformação necessária e o crescimento diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós queremos te agradecer, porque nós temos um espaço lá para as crianças, Deus, consagrar a vida de cada um daqueles pequeninos a Ti, o futuro dessa geração, Pai, aqueles que o Senhor vai usar grandemente, como servo, Pai, como sacerdote, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, e consagrar esse momento em que as crianças vão estar lá na salinha também, ouvindo um pouco da Tua palavra, brincando, se divertindo, mas que estejam guardadas e cuidadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos vindo numa série de pregação, né, uma série de palavras, onde Deus tem falado dos desafios que nós temos enfrentado, onde Deus tem falado dos momentos que nós temos vivido, momentos de luta, momentos de perseverar. Nós temos falado que Deus vem nos escolhendo e nos capacitando e que Deus vem nos preparando dia a dia, amém? Amém. Quem tem acompanhado aí as pregações tem visto que a palavra de Deus, ela vem uma confirmando a outra, ela vem uma testificando aquilo que a outra faz, e Deus, sua infinita graça e misericórdia, vem nos ensinando dia a dia como é caminhar com Ele, como é encontrá-lo, como é ter um bom encontro com Deus, amém? E essa semana uma coisa interessante, enquanto eu estava orando, Deus falou forte comigo, foi: quantos de nós temos pedido que Deus faça a nossa parte na história? Nós precisamos entender o seguinte: Deus tem uma porta para cada um de nós, Deus tem um chamado para cada um de nós. A função de Deus é abrir a porta, a função de Deus é mostrar o caminho, mas a nossa função, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é manter a porta aberta. E muitas vezes a gente tem transferido essa responsabilidade para Deus, e a coisa não funciona assim. Com Deus é muito sério, porque Deus diz: filho, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, eu vou te ensinar como você vai me encontrar, eu vou ministrar o seu coração, eu vou te preparar para coisas maiores, eu vou abrir uma porta, mas é sua responsabilidade daí para frente. Amém? Amém. E quantas pessoas poderiam estar voando em Deus, estão paralisadas, porque não conseguem esperar o tempo de Deus. A gente já falou isso também em outros cultos. E principalmente, quantas pessoas não conseguem aprender com os nãos de Deus. Essa noite nós vamos falar sobre os nãos de Deus nas nossas vidas, como isso se transforma em bênção lá na frente. Amém? Amém. Precisamos entender o seguinte: a pessoa que não está preparada para receber um não de Deus, nunca vai estar preparada para os sims de Deus. Amém? Aí você me pergunta assim: por quê? Você pode perguntar por quê? Por quê? Vamos de novo. Por quê? Ok. Aí você me pergunta: por quê? Por quê? Porque todo sim atrairá pedras. Todo sim de Deus atrairá pedras. Queridos, imagina o seguinte: imagina que no alarme exista no inferno exista um alarme. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa diz sim para Deus, soa um alarme. Agora você imagina que existe um alarme 10 vezes mais forte do que esse, quando Deus diz sim para uma pessoa. Ok? Uma coisa somos nós aceitarmos a Cristo como nosso suficiente e único Salvador, nos achegarmos a Deus. Ok, Deus, estou aqui, sou teu filho. Mas na hora, no momento em que Deus resolve
olhar para as nossas vidas e encontrar um coração, um vaso, um servo, um sacerdote, uma sacerdotisa disposto a servi-lo, esse alarme é gigantesco. E nesse momento as perseguições em nossas vidas começam. É nesse momento, quando Deus diz sim para mim e para você, que as pedras começam a ser atiradas. Agora, se a gente for na palavra e começar a buscar e entender na vida dos profetas, na vida daqueles que seguiram a Deus, a gente vai ver exemplos claros disso. Todos os discípulos foram perseguidos. Estevão foi apedrejado até a morte, simplesmente porque ele falava do amor de Deus através da vida de Jesus. Nós precisamos entender que quando Deus diz sim para a minha vida ou para a sua vida, seremos como árvores frutíferas. Sabe aquela história de criança? Criança não atira, todos aqui fomos crianças. Criança não atira árvore, não atira pedra em árvore que não tem fruto. A gente vai ficar lá igual um doido atirando uma pedra para ver o que? A folha caindo? Não! Mas tem um fruto, a gente quer aquele fruto. E aí a gente tira a pedra. Na vida da gente é a mesma coisa. Amém? Por isso, Deus vai permitir muitos nãos na nossa vida, para que nós possamos ser tratados e possamos nos tornar fortes. Com todo carinho, fala para o teu irmão assim: irmão, Irmãozinha, Deus vai permitir muitos nãos na sua vida. Amém? Vou dar um exemplo clássico para você. Apóstolo Paulo. Pensa no homem extremamente usado por Deus. Pensa no homem extremamente perseguido. Olha Deus, olha o cuidado que Deus tinha, olha o propósito, o projeto que Deus tinha para a vida do Paulo. Não precisa abrir por enquanto, ainda não é o texto base. Atos 9, do 15 ao 16 fala: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Deus falando com Ananias. Deus fala: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Querido, o próprio Deus está falando para Ananias da figura de Paulo. Olha, Ananias, esse é escolhido por mim. E vocês vão ver o quanto vale padecer, ou seja, o quanto Paulo vai sofrer, o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Amém? E aí em 2 Coríntios 11, 24, a partir do versículo 24, é Paulo falando dele mesmo. Recebi de judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Querido, Paulo exalta o nome, Deus exalta o nome de Paulo para Ananias, explica que ele era um vaso usado por Deus. E o próprio Paulo, mais à frente, explica: eu sofri isso tudo pelo nome do Senhor, mas eu não desisti. E por que Paulo, mesmo sabendo da promessa de Deus, por que Paulo, mesmo tendo a presença de Deus ao lado dele, sofreu, foi açoitado, foi maltratado, foi desacreditado, e por que ele não desiste? E aí Paulo fala dele mesmo. Filipenses 3, do 13 a 14, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo! Paulo sofreu tudo que sofreu, fazendo a coisa certa, levando o nome do Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus, e ele foi perseguido, e ele diz: eu estou sendo perseguido, mas ainda não chegou o fim. Sabe? Se ainda está difícil, é porque ainda não chegou ao fim. E Paulo nos diz: pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sofreu tudo isso, sofreu todos os nãos que Deus deu na vida dele, sofreu todos os açoites, todas as perseguições, mas ele não desistiu porque ele tinha um alvo. E o segredo é a gente prosseguir, o segredo é não paralisar, o segredo é olhar para o alvo. E o alvo está à frente, amém? Amém. O alvo sempre vai estar à frente. Uma dica para todos nós essa noite: é muito importante que a gente pare de olhar para trás. O que passou, passou. Podem ter sido até momentos bons, mas passou, ficou no passado. A dor que você sofreu ficou no passado. A alegria que você sofreu, guarda no coração, guarda uma alegria no coração, mas ficou no passado. A Bíblia nos ensina que não adianta vivermos presos, aprisionados ao passado, que nós não conseguiremos olhar para frente. E a Bíblia nos exorta em relação a isso. Eclesiastes 7:10 diz: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Amém. Quantos de nós temos perguntado para nós mesmos: Senhor, por que o meu passado foi melhor do que o meu presente? Por que eu vivi aquilo naquela época e era tão bom? Por que eu não vivo de novo? Deus dá a resposta. Não faça essa pergunta, porque isso não provém da sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Não é sábio para mim, não é sábio para você que a gente viva no passado, porque nunca chegaremos no objetivo que Deus tem para as nossas vidas se ficarmos aprisionados. O passado é como uma corrente para as nossas vidas que não nos deixa prosseguir, que não nos deixa caminhar. Nós precisamos sair daqui essa noite com o coração transbordante, vibrante, como guerreiros mesmo, dizendo: Senhor, ok, foi legal lá atrás, eu senti dor, ou eu sofri, ou eu vivi momentos maravilhosos, ok, obrigado, Deus, porque o Senhor me permitiu, mas hoje eu estou aqui. É diferente, é outra história. Não foi o que aconteceu, é o que está acontecendo hoje, é a minha decisão de hoje que vai me levar para o que o Senhor tem para mim amanhã. Amém. É assim que funciona. Amém? Amém. Seguir adiante, focar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Paulo sabia que todos os nãos que Deus dava na vida dele, que todas as portas fechadas, que todas as perseguições estariam forjando nele um caráter para ser o homem que ele é hoje, referência nas nossas vidas. Deus tinha na vida de Paulo algo muito melhor e algo muito maior do que ele mesmo enxergava. Amém? Amém. Paulo não era qualquer um. Vira para o teu vizinho com todo carinho e fala assim: irmão, Irmão, fala com vontade para ele ouvir, de verdade mesmo, assim, com força: irmão, você não é qualquer um. você não é qualquer uma. Fala de novo: irmão ou irmã, você não é qualquer um. Querido, eu tenho aprendido nesses tempos, nesses anos em que eu venho caminhando. Porque você está esperando. Em todos esses anos que eu venho caminhando, que eu venho buscando a palavra de Deus, muitas coisas a gente vive. Mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus: Deus não desperdiça talento. Verdade, Pai. Você não precisa fazer nada, você só olha no olho do teu irmão, você não precisa dizer nada, só olha para ele. Sabe essa pessoa que você está olhando aí do teu lado, da tua frente, atrás de você? É um talento, tem um talento de Deus dentro dela. Tem um talento de Deus dentro de cada um de nós. E Deus não desperdiça talentos, amém? Amém. Glória a Deus. Para cada um de nós, Deus derramou um talento. Em cada um de nós existe um dom. Glória a Deus. E aí, o que você está fazendo? Está enterrando o dom que Deus te deu? Vai ficar preso no presente? Deixa fluir, deixa Deus te usar. Eita. De verdade, deixa Deus te usar, para que você possa alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Amém. É assim. Amém? Amém. O problema acontece porque muitos não enxergam isso. A maioria das pessoas acham que não tem nada a oferecer. A maioria das pessoas acham nenhum de vocês. Eu conheço todos vocês aqui. Eu sei que cada um
tem um chamado, eu sei que cada um pode ser usado grandemente por Deus, eu sei que cada um pode fazer muito mais do que tem feito. Só que a gente fica preso, a gente fica paralisado. Sabe o que acontece quando bate o vento no nosso barco, bate o vento na nossa vida? A gente pula do barco muitas vezes. Os discípulos estavam com Jesus naquele barco. Só que bateu o vento, bateu a tempestade, as ondas se levantaram. Mas Jesus estava no barco, sim ou não? Sim. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Tranquilão. Jesus estava dormindo. Marcos 4, 35 a 40 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que este já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse, Jesus fala para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma pergunta para cada um de vocês, para o coração de cada um de vocês essa noite. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Deus colocou uma obra linda nas nossas mãos, amém? Amém. Linda, Amém. linda. Falar no nome do Senhor, poder trabalhar, mão na obra de Deus, servir na casa do Senhor, nos encher, nos alimentar, romper em fé lá fora. E Deus pergunta: por que sois tão tímidos? A gente fala de tanta coisa, a gente é usado quando a gente tem que brigar por alguma coisa, pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente quer. E por que na hora de falar das coisas de Deus, por que na hora de ser ousado, de ser um leão, na palavra do Senhor, em confrontar e falar: irmão, vem aqui, vem para perto, vamos caminhar junto, não sei o quê, por que a gente se intimida? Jesus está perguntando: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Assim como os discípulos, nós já vimos Deus operar em nossas vidas milhares de coisas. Todos aqui, eu tenho certeza, todos aqui têm uma história com o Senhor. Cada um de nós tem uma história diferente, outros viveram mais experiências, outros menos, mas todos vivemos. E por que ainda duvidamos que se Deus está na nossa vida, vem um vento e vai nos derrubar, vem uma tempestade e vai nos afundar? Deus está ali. Sabe o que acontece? A situação que veio na vida dos discípulos, nesse momento, já estava atravessando o mar, dentro de um barco, essa provação na vida deles, a dificuldade na vida deles aconteceu no mar. E sabe o que acontece? O mar não é um lugar seguro. O mar estava longe de um lugar seguro. Quantas vezes na minha e na sua vida os problemas vêm quando a gente está longe daqueles que podem nos ajudar? A maioria de nós está sozinho aqui. A gente não tem um monte de amigos, a gente não tem mãe e pai por perto. Sabe aquela história? Chacoalhou, balançou, ventou, corre para os braços do pai, corre para os braços da mãe. A maioria de nós não tem, e não tem, porque Deus está nos forjando pessoas fortes, pessoas maduras, pessoas capazes de amanhã ou depois entregar o ombro para alguém que vai chorar no nosso colo. Amém. Amém. É assim. Aleluia. Deus escolhe, Deus capacita, Deus sustenta, Deus provém. É assim. E a gente fica preso ao passado. E a gente se intimida quando Deus diz não. E a gente não sabe o que fazer.
muitos de nós, essa noite, pode estar sentindo assim um vazio, sabe aquele vazio que dá na barriga, aquela turbulência na vida. Se você quer acordar Jesus na tua vida, querido, se você quer acordar Jesus no teu barco, Mateus 4:40, porque sois tão tímidos. Cadê a fé? Não é possível. Hebreus fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Como é que a gente vai chamar a atenção do Senhor se a gente não tem fé? Como é que a gente vai querer Deus caminhando conosco lado a lado, ouvindo, sentindo a presença, desfrutando do cuidado se a gente não tem fé? Como é que a gente vai fazer quando Deus fala no coração e eu sei que Deus fala? A gente muitas vezes diz que não, mas Deus fala. Filho, vai. Filho, faz. Leva a minha palavra para aquela pessoa ali precisa ouvir, nem que seja uma palavrinha que saia da minha boca, eu vou te usar como instrumento. Por que somos tão tímidos? Amém? Precisamos nos manter firmes. Precisamos seguir em frente. Quer acordar Jesus? Quem aqui quer acordar Jesus? Quem aqui precisa acordar Jesus? Todos os dias. Todos os dias eu preciso falar para Jesus: Jesus, acorda aí, estou aqui. Vamos juntos, sozinho não dá. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a palavra. Agora começa a pregação. E foi tudo isso? Introdução. Só para você sintonizar no que está acontecendo. Salmo 37, versículo 4 e 5. Livro de Salmos 37, versículo 4 e 5. Vamos ler? Salmos 37, versículo 4 e 5 diz: Deleita-te também no Senhor, e te considerará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos conhecem, né? Palavra bonita, versículo bonito. Quem aqui crê que Deus é poderoso? Amém. Amém? Todos, amém? Amém. Efésios 3:20 nos confirma isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Glória a Deus. Esse versículo nos diz que Deus é poderoso, vai operar em nossas vidas muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, por um poder que em nós já opera. Nós já falamos sobre isso no culto atrás, 2 cultos atrás. Tudo que nós precisamos para que Deus faça maravilhas em nossas vidas já está dentro de nós mesmos. Nós só precisamos enxergar. Nós só precisamos deixar essa timidez de lado, exercer a fé e enxergar dentro do nosso coração todo o potencial, cada dom, cada talento que Deus já depositou em nossas vidas. Amém? Amém. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus é poderoso, por que que muitos não enxergam isso e não confiam em Deus? E a resposta é muito simples. Nós precisamos entender, como o Salmo 37 acabou de nos dizer. Primeiro, entrega teu caminho ao Senhor. Fala para o teu irmão assim: irmão, a entrega vem primeiro. Entrega teu caminho ao Senhor. A entrega vem primeiro. Quando os nãos de Deus chegam na nossa vida, quando vem os momentos de turbulência, é a hora que a entrega se faz mais necessária. Quando parece que tudo está dando errado, é o momento que nós precisamos nos entregar mais a Deus. É nessa hora que a nossa fé é provada e é colocada em prática. Amém? Amém. Tem gente que não consegue entregar a vida por completo a Deus e está vivendo dias de turbulência constante.
A pessoa vive em estresse constante, a cabeça não para, o coração não para, aparece os dias, sabe? As pessoas estão lutando com a força do braço e não naquilo que Deus tem. Deus tem falado, sou contigo, socorro bem presente no dia da angústia, da tribulação, olha para mim, olha para o alvo, olha para o foco. Esquece o que ficou para trás. E as pessoas não conseguem, as pessoas estão tentando vencer na força do braço. Deus está ali, filho, eu estou aqui, ó. Mão estendida para você. O que você está fazendo? Será que você não consegue perceber que você não vai longe sem a minha presença? Está fazendo tudo errado, eu estou aqui, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Cada um aqui conhece as suas necessidades, mas Deus conhece a nossa necessidade melhor do que nós mesmos. E o que está acontecendo com as nossas vidas? A gente está perdendo o foco, a gente está deixando de enxergar aquilo que realmente é importante. A vida está tão turbulenta, em alguns momentos a vida parece tão turbulenta, os não são tão constantes e recorrentes que a gente está perdendo o foco. E a gente está deixando de acreditar no poder de Deus para as nossas vidas. Para que cada um possa refletir como é que vai a tua casa, como é que vai a tua família, como é que vai aquilo que realmente é importante. O que a gente tem feito com aquilo de mais precioso que Deus tem colocado nos cuidados da gente? Entrega teu caminho ao Senhor. Precisamos verdadeiramente entregar nossas vidas por completo a Deus. Amém? Quantas pessoas vivendo uma ansiedade que não tem fim. É impressionante. Entra dia, sai dia, o coração ansioso. E a gente busca a resposta, e Deus muitas vezes diz não, e a gente busca a resposta, muitas vezes Deus se cala, e aquilo gera uma tribulação no coração da gente, e dia após dia vão se acrescentando ansiedade em cima de ansiedade. E olha o que a Bíblia fala a respeito da ansiedade, Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Amém? Aí Provérbios 12:25 nos diz: a ansiedade no coração a ansiedade deixa o coração do homem abatido. E olha que lindo agora, mas uma boa palavra o alegra. De nós mesmos sai a ansiedade, nos abate, nos constrange. Aí quando nos colocamos diante de Deus, Deus vem e derrama uma palavra que alegra o nosso coração, que produz esperança, que renova a nossa fé. E Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele tem um remédio para a nossa ansiedade. Mateus 11, 28 a 30, está aí a receita para a ansiedade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fala assim, leve. Carregamos fardos, muitas vezes que não são nossos. Compramos brigas, muitas vezes que não são nossas. Nos metemos em problemas que muitas vezes não são os nossos. E Deus diz, meu fardo é leve. Você está carregando esse fardo pesado porque você está indo na força do teu braço. Vinde a mim, está sobrecarregado? Vinde a mim, troca esse jugo, troca esse fardo pesado pelo meu. Fardo sem acusação. Amém? Provérbios 3, 5, 8 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus
ossos. Cuidado, querido. Cuidado com as escolhas que você tem feito. Cuidado aonde você está depositando mais a tua confiança. Cuidado aonde você tem depositado mais os teus momentos preciosos, os teus dias, as horas do teu dia. A resposta está em Deus. Na força do nosso braço a gente não chega a lugar nenhum. Tudo que conquistamos com a força do nosso braço é passageiro. Mas tudo aquilo que nós conquistamos quando Deus derrama em nossas vidas é eterno. Glória a Deus. Amém. Sabe aquelas pessoas que falam para Deus assim: Deus, eu entendi, vou entregar minha vida para você. Daqui para frente, Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Usa todas as passagens bíblicas que conhece, vai lá e entrega a direção da vida para Deus. Deus muito gentilmente vai lá e pega o controle da nossa vida. Só que chega num determinado momento, numa determinada situação, num determinado vento, que a gente diz assim: Deus, daqui para frente eu assumo, porque é melhor eu resolver da minha maneira. Só que nós precisamos entender que Deus é um cavaleiro. Ah, você quer o controle da tua vida de novo? Eu te dou. Aqui, ó. Dirige, daqui para frente é você. Sabe a criança? A maioria aqui tem filho, muito legal. A criança fica assim: ô pai, daqui a pouco toma está assim: ô pai, 25 vezes. Pai. Ô mãe. Aí você fala: o que é? Esqueci. Ele só quer a tua atenção. O Espírito Santo